todos nós, quando estamos começando ali a nossa caminhada com o Senhor, indo para todos os cultos, estando ali presentes da igreja, a gente vê o servir a Deus como algo muito bom e a gente começa a ter aquela felicidade e tá sempre feliz e querendo ali se envolver em tudo na igreja, e a gente não pode deixar com que essa alegria e esse amor se esfrie. A gente tem que entender que o servir a Deus muitas das vezes vão ser nos momentos bons e nos momentos ruins da sua vida. Vão ter dias que você vai chegar na igreja e que você não vai querer servir. Às vezes você só quer prestar um pouco atenção no culto e ali orar só você e Deus e não quer, sabe, falar um pouco com Deus, você quer estar só ali com Deus. Só que você tem que entender que muitas das vezes outras pessoas estão em outras situações piores que você e precisam muitas das vezes de uma palavra de conforto. Muitas vezes precisam escutar um louvor só para se entregar um pouco a Deus e abrir o coração dela ali para o Senhor naquele momento. Muitas das vezes vão ter uma pessoa que vai querer um abraço seu. E isso envolve tanto na parte de trazer uma palavra, tanto na parte de, às vezes, você estar lá no louvor e aí a pessoa tem a oportunidade de se entregar, sabe, para o Senhor, louvar ali. Muitas das vezes é no seu acolhimento. Então, tem às vezes que você vai precisar servir, mesmo estando em momentos piores. Porque tem às vezes que pessoas estão em situações piores que você. Mas o que acontece? Eu e você não podemos deixar de buscar o Senhor em primeiro lugar. Porque quando a gente busca a Deus e coloca Ele como primazia na nossa vida, as outras coisas vão fluindo. Se a gente não busca dentro de casa o Senhor, fora de casa não vai ter intimidade. Não vai ter a presença do Senhor ali quando você estiver servindo, quando você estiver fazendo as suas coisas. E a gente não pode deixar que nosso amor por Cristo se esfrie. E a gente comece a ir para a igreja só por ir. A gente comece a servir só por servir. E isso, a gente tem que estar sempre alerta. Eu sei que muitas vezes você está servindo e você fica com medo. Será que eu falo com o meu líder que eu quero um pouco esse culto? Ficar só ouvindo um pouco a palavra, ficar ali um pouco quieto. Você tem que saber e você tem que falar para os seus líderes. Você tem que comunicar a eles também. Porque senão você começa só a servir e a sua intimidade com Deus vai se perdendo. Primeiro a gente deve buscar que o Espírito Santo nos conduza e a gente deve buscar Deus. E depois as outras coisas a gente vai estar firme e cheio do Senhor na nossa vida e a gente vai conseguir transbordar esse amor, a presença do Senhor na vida das pessoas através do nosso buscar primeiramente. Então a gente precisa se encher para conseguir transbordar na vida de outras pessoas. E é claro que nada é sobre nós. Nós devemos aprender a ser instrumentos. Nós só somos instrumentos usados por Deus. Não é você que está lá falando uma palavra para alguém. É Deus que está te usando. Não é você que está louvando. Não é você que está fazendo a coisa incrível lá, que está trazendo muitas pessoas. Não. É o Espírito Santo que convence as pessoas. É o Espírito Santo, é o Senhor que faz o milagre acontecer. Não é eu e você. Mas é claro que isso aqui vai já para um outro assunto. Mas nós devemos aprender a não perder o nosso amor, a nossa unção. Ali a unção de Deus na nossa vida. Tanto no servir, tanto estar no culto, tanto em qualquer lugar. Sabe? É difícil. Às vezes vão ter coisas dentro da própria igreja ou fora da igreja que vão te chatear e vão querer fazer com que você desanime. Mas aí nós devemos estar com o nosso coração, com a nossa vida fundamentada em Cristo, na palavra do Senhor, para que essas coisas ao nosso derredor não nos aflijam. Então, nós devemos ter cuidado, nós devemos ter a nossa vida em oração. E eu não falo isso porque eu sou melhor, mas é porque é algo que eu vejo que eu em mim tenho que melhorar. Muitas das vezes acontece alguma coisinha e eu já não estou muito feliz para servir, mas não, sabe? Não é você que vai parar as coisas de Deus. As coisas de Deus têm que continuar fluindo, sabe? Mas você não tem como eu ajudar uma pessoa se eu mesmo não estou buscando Deus. Não tem como eu falar para uma pessoa, fulaninho, faz isso daqui, você tem que ler mais a Bíblia. Se eu não leio, eu estou sendo hipócrita. É claro que isso também se encaixa em outras coisas.
Quando eu falo aqui para vocês, tem que fazer alguma coisa, fazer isso, fazer aquilo, ou tô ajudando, na verdade, tô trazendo uma palavra, é porque serve para mim mesmo. Mas é óbvio que se eu falar, a gente tem que ler mais a Bíblia, a gente tem que procurar servir com mais amor, isso serve para mim mesmo. Então, a gente deve buscar primeiro a nossa intimidade com o Senhor, nós devemos buscar ter a nossa vida firmada em Cristo primeiramente, para nós sabermos o que fazer, porque não tem como eu querer servir sem estar firmado em Deus. Não tem como eu procurar ou eu trazer uma palavra, ou ser tocado para falar com alguém, se primeiro a gente não tem essa intimidade com Deus. Então nós devemos estar com a nossa vida firmada no Senhor. Nós devemos procurar que o Espírito Santo venha sobre nós, que trabalhe na nossa vida e que venha nos dar sabedoria para saber como servir. E o servir não vem só na igreja, é no dia a dia. É quando alguém às vezes está chateado, está passando por uma situação ruim e você acolhe aquela pessoa, você fala de Jesus. É quando tem algum amigo seu, tem alguma amiga sua que você chama para a igreja, aquilo ali é um ato de servir também, você está chamando aquela pessoa para algum lugar melhor. É você no seu dia a dia. O servir não é só dentro da igreja, é fora. A nossa vida com o Senhor não acontece só na igreja. Primeiro, você tem que ter intimidade, você deve buscar, às vezes não, você deve buscar no seu quarto, na sua vida. Seu quarto é entre aspas, você deve buscar ali no secreto com Deus. E aí sim, as pessoas, ou no culto ali, pode se transbordar ali o seu amor, porque você já tem uma intimidade com Deus e aquilo só se transborda. Então entenda isso, sabe? É normal, muitas das vezes a gente tá, sabe, se sentindo mal, às vezes a gente querer estar um pouco ali sozinho, mas peça ajuda do Senhor. Eu sei que as pessoas, elas veem algo muito ruim como pedir sabedoria, né? Capacidade, porque você que tem que querer, você tem que fazer isso. Mas busque a força no Senhor também. Tem coisas que eu e você, a gente acredita que a gente não tem força, mas a gente pede ajuda pro Senhor, e aí a gente entende que a ajuda, que a força, que tudo é sobre Deus, que tudo é sobre o Senhor, que o Senhor nos dá, nos concede. E aí vem a pergunta que é essencial: como a gente pode fazer para a gente não perder isso ao longo da nossa caminhada com Deus, ao longo do nosso servir ao Senhor? É buscando a firmeza, a base em Cristo, procurando ler a Bíblia, procurando orar, procurando praticar a palavra do Senhor no seu dia a dia, sabe? E assim você vai tendo a sua fé, a sua vida firmada em Cristo. E aí você vai conseguir servir, você vai conseguir ter mais amor, ter mais alegria, sabe? Entenda que, por mais que eu tenha falado isso para vocês, sobre o servir, não é sobre nós, é claro, é sobre Cristo, mas independente do que eu tenha também falado aqui, vão ter dias que você vai estar se sentindo mal, que você vai estar se sentindo ruim, mas saiba que enquanto você estiver servindo, você também pode estar buscando a Deus. É quando você está trazendo uma palavra e está pregando, você ali vê que aquilo tudo serve para você, que você também deve praticar na sua vida. É quando você está louvando e você louva a Deus, e aí você se enche do Senhor. É quando você está fazendo qualquer coisa na igreja, qualquer serviço, mas você está fazendo para o Senhor. E aí você entrega o seu melhor. Independente do dia, independente da fase que você estiver, faça tudo para Cristo. Porque assim você vai entregar o seu melhor. Você se entregar, né, o seu melhor para o Senhor, você vai estar fazendo o melhor que você consegue. Você está entregando o que você pode para o Senhor. E é isso. Então, sirva para Deus. E assim as coisas vão fluir certo. E assim você vai conseguir servir de uma forma correta, de uma forma com amor, com alegria, porque você está entregando o seu melhor para o Senhor. Que é o mínimo que eu e você podemos fazer por Cristo ter morrido na cruz por nós, por Cristo ter feito tantas coisas maravilhosas por nós. E assim pessoas também podem conhecer a Cristo, podem está ali
conhecendo o Senhor, está ali alegre, e assim, através da sua vida, pessoas vão conhecendo a Cristo, através de sua vida, pessoas vão ter um espelho ali bom. Claro que não é você, é Cristo, mas pessoas vão vendo Cristo através das suas atitudes. Então é isso. O servir a Deus não é nada sobre nós, mas sim sobre Cristo. Nós só somos um instrumento usado por Deus para ali ajudar ali outras pessoas. E é isso. Busque firmeza, busque a primazia em Cristo e as coisas vão fluir. Se a gente não tem a base, se a gente não tem algo que é o essencial, que é ler, que é orar, que é buscar intimidade com Deus, nada vai fluir. Primeiro a gente precisa se encher para transbordar na vida das pessoas. Se eu não sou cheia, não tem como eu transbordar. Não tem como eu servir com amor, com alegria. Não tem como. Então preciso me encher para transbordar na vida das pessoas. E é isso. Eu espero que Deus possa abençoar você e a sua família. E um beijão.